Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 12. É muito estranho você pregar 2 vezes o mesmo sermão, pregar de manhã e de noite. É difícil dizer qual é o melhor. O interessante é que nunca a gente consegue fazer exatamente igual. E aí Deus é que sabe o público que tem à noite, diferente do público da manhã, as necessidades. A nossa oração é que da mesma forma como o Espírito fluiu entre nós hoje pela manhã, flua também mais uma vez entre nós agora à noite. Então, Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, nós estaremos dando continuidade ao sermão de domingo passado. Se você não pôde participar do culto e ainda não assistiu, o culto de domingo passado está no YouTube e está no Facebook. O primeiro ponto do nosso sermão foi trabalhado domingo passado. Hoje nós vamos trabalhar o segundo ponto. Eu vou fazer uma rápida introdução para contextualizar você, mas lembrando que hoje nós estamos seguindo, o texto que começamos domingo passado, e assim iremos por mais 2 domingos, queira Deus, continue o Senhor falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 12, você que está conosco, pegue seu papel, caneta, abra sua Bíblia, participe desse momento de ministração da palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Então perguntou-lhe: qual é, Senhor, o maior de todos os mandamentos? Então Jesus lhe respondeu: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Tendo o escriba ouvido a resposta de Jesus, disse: mestre, muito bem, com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de alma, amá-lo com todo o entendimento e todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo então Jesus que ele havia concordado, que ele havia entendido, vendo Jesus que ele havia aceito de bom grado a aplicação de Jesus, a resposta de Jesus, Jesus lhe respondeu: você não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amados irmãos, o texto que nós estamos lendo, ele não começa e termina aqui, ele é uma continuidade. Na verdade, a história começa no capítulo 4 e termina agora no capítulo 5. O versículo-chave para que eu e você entendamos o que está acontecendo aqui está no verso 28, quando diz assim: e ouviu ele, e ouvindo o escriba, a discussão entre eles. Eles quem? No capítulo 4 você verá que os líderes religiosos se juntaram e estavam todos em concordância de que Jesus era uma persona não grata, que Jesus era alguém que precisava ser urgentemente silenciado. Jesus precisava ser preso e morto, e eles se juntaram, uniram forças contra esse mesmo objetivo. Pensaram então que cada um deles, dividiram-se em 3 grupos, e cada um deles então iria até Jesus e faria toda aquela maquiagem, toda aquela dramatização, como se quisessem realmente aprender, e colocariam uma pergunta difícil, uma pergunta que eles se esforçaram para pensar como poderiam pegar Jesus numa falha, como poderiam pegar Jesus numa heresia, como poderia Jesus dizer algo que justificasse que ele já fosse preso e morto. E aí vêm os fariseus e fazem a sua pergunta. O texto dirá que Jesus sabe da intenção deles, mas Jesus responde de uma forma tremenda. Eles ficam sem resposta, eles saem com o rabinho entre as pernas. Então veio o segundo grupo, que é o grupo dos saduceus, e fazem uma nova pergunta a Jesus, tentam intensificar a situação, só que o texto diz mais uma vez que Jesus também reconhece a malícia deles e lhe dá uma resposta que lhes deixa humilhados. Por favor, não deixe de ler o capítulo 4, porque é tremendo. E aí eles ficam sem reação.
E aí vem o terceiro grupo, e todas as expectativas estão com esse terceiro grupo, o grupo dos herodianos. Mas a pergunta que eles fazem é tão esdrúxula, é tão louca, que Jesus então ironiza com eles, dizendo assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras. Como é que vocês me fazem uma pergunta como essa? A pergunta é: a mulher casa com um homem, o homem morre, aí depois ela casa com o irmão dele, aí ele morre, depois ela casa com outro irmão, e ele morre, casa com todos os irmãos e todos morrem. E a pergunta era: no céu ela vai ser casada com quem? E Jesus disse: vocês não sabem? Vocês querem me testar? Vocês querem me provar com uma pergunta como essa? Vocês não sabem que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, seremos como os anjos? E de fato, queridos, eles também saem humilhados. Jesus dá uma resposta tremenda. Só que o que nos deixa perplexos é que Jesus respondeu com sabedoria, com verdade e profundidade. E esses homens não saíram felizes por serem corrigidos e por aprenderem mais de Deus. Eles saíram irados, porque Jesus não caiu no erro deles. Eles não estavam interessados na resposta. Porém, o texto dirá que no meio daquele grupo, provavelmente alguém que estava inicialmente com a mesma intenção, escuta o que Jesus responde e se admira com as respostas de Jesus. Não os que perguntaram, mas ele começa a dizer: rapaz, é isso mesmo. Rapaz, que resposta brilhante é isso. E aí esse homem agora está perplexo, ele está maravilhado, e aí ele ousa fazer uma pergunta. Então o texto diz: tendo ouvido ele a discussão e se admirado de como Jesus respondeu sabiamente, ele lhe faz uma pergunta. Eu imagino a cena, eu gosto de imaginar a cena quando eu vou preparar meu sermão, porque eu me coloco dentro da cena e eu fico imaginando os três grupos lá olhando assim: esse cara, que pergunta é essa? Eram três perguntas, não era uma quarta. Que pergunta é essa? Quem é esse cara? E esse cara pergunta: mestre, me responda uma coisa, qual é o maior de todos os mandamentos? É interessante como alguém, no meio de uma multidão, consegue ser impactado com as respostas de Jesus. Porém, uma outra coisa me chama a atenção no texto, é quem pergunta. O texto diz que ele é um escriba, é um doutor da lei. Quem é o escriba, senão aquela pessoa que tem a responsabilidade de, manuscritamente, à mão, escrever a lei do Senhor? Esses homens têm o seu ministério e passam a sua vida dedicando a escrever a lei do Senhor. Esses homens serão posteriormente chamados de doutores da lei, porque eles têm um conhecimento já tão profundo, eles já têm a palavra de Deus tão viva na mente deles. Eu imagino a cena de você estar numa sinagoga e alguém quer lembrar um texto de um livro que ele não tem, e olha o profeta que diz assim: chama o doutor da lei, chama o escriba. Olha, quem foi que disse isso? Foi fulano de tal. Em que livro estava isso? Em tal livro. Porque ele tem conhecimento. E aí esse homem, que tem conhecimento, que não é uma pessoa qualquer, faz uma pergunta que ele sabia da resposta, porque ele não só sabe o maior de todos os mandamentos, provavelmente ele sabe de todos os mandamentos. Ele conhece todos, porque ele escreve isso. E como é que um homem que conhece todos os mandamentos, como é que um homem que é acostumado a ser questionado, perguntado e falar em plena sinagoga e ensinar as pessoas sobre aquilo que ele escreve, como é que este homem pergunta a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, senão pelo simples fato que esse homem nos ensina que é possível nós termos a informação, mas não termos o conhecimento. Esse homem sabe a resposta, mas ele não conhece a resposta. Esse homem é alguém que vive nos cultos, nos templos, nas sinagogas. Esse homem é alguém que escreve, que ensina, que tem memorizado. Esse homem é quem responde perguntas, é quem resolve conflitos, é quem ensina as pessoas. Ele tem a informação, ele sabe a resposta, mas ele não conhece a resposta, porque essa resposta não está dentro dele. Há muitas pessoas envolvidas dentro da igreja, mas elas sentem que falta alguma coisa. Elas sentem que elas não estão plenas, que elas estão completas, que elas estão totalmente entregues na presença do Senhor. Não duvide que há muitas pessoas que têm 10 anos de igreja e ainda duvidam se é crente. Não duvide que ainda tem gente que entra de vez em quando em crise e diz assim: será que eu sou convertido mesmo? Só que Jesus trata esse homem diferente. Porque todos os demais, quando perguntaram a Jesus, o texto diz: e Jesus, conhecendo a malícia, sabendo que queria experimentá-lo, sabendo das intenções dele, mas isso não se repete com este homem.
O texto não diz, sabendo Jesus que esse escriba também queria pegar o pé dele. Não, não é dito isso deste homem, porque de fato Jesus vê que este homem está impactado, este homem realmente quer aprender. A pergunta deste homem é sincera, ele quer saber a resposta, ele anela em saber essa resposta. E Jesus lhe responde. E esse homem fica encantado mais uma vez com a sabedoria de Jesus, dizendo: Mestre, perfeito. Eu nunca pensei dessa forma, mas é isso. Não, essa resposta foi a mais extraordinária. Eu nunca vi ninguém me responder assim. E o texto dirá que, como esse homem reagiu desta forma, ele aceitou a resposta de Jesus. Jesus lhes dirá: não estais longe do reino de Deus. Parece um elogio. E se você pensar que tem muita gente hoje distante do reino, não está longe do reino, é estar próximo. Estar próximo é melhor do que estar longe, sim ou não? Não faz diferença. Porque quem não está no reino, está fora. Muitas pessoas que acham que porque ou antes ou depois da pandemia começaram a assistir mais culto, começaram a ler mais a Bíblia e começaram a orar e começaram a ter mais tempo com Deus e tal, eles acham que isso foi um passo muito extraordinário e talvez tenha sido. Eles estavam longe e agora estão perto, mas o fato é que quem não está dentro está fora. O que Jesus está dizendo é: tu és escriba, tu és conhecedor, tu escreve a lei, tu ensina as pessoas e tu não sabes disso, tu não vives isso, tu não estás ainda dentro do reino. É muito interessante esse texto. Daria sermão para um ano inteiro, mas eu só me propus pregá-lo por 4 domingos, esse é o segundo. E eu quero repetir com você o que diz a resposta de Jesus. Vamos lá no verso 30, leia comigo. Amarás, pois... Eu entendo, amados irmãos, que o que Jesus está dizendo aí é: se você quer estar dentro do reino, se você quer viver uma adoração verdadeira, profunda, se você quer desfrutar de um relacionamento real, esses elementos precisam fazer parte da sua vida. Você não pode saber que eles existem, você não pode saber que você precisa fazê-los, você precisa vivê-los. Não adianta saber se isso não fizer parte da nossa vida. Esses 4 elementos, amados irmãos, eles qualificam tudo que nós fizermos e é Ele quem nos garante que sejamos perfeitos, eficientes, persistentes em tudo, em toda a nossa vida diante de Deus. E aí, domingo passado, eu falei do primeiro, que é a totalidade do coração. E eu disse a vocês que a totalidade do coração, uma vida que serve e adora a Deus com a totalidade do coração, implica em pelo menos 2 coisas. A primeira é essa: é que nada que nós fizermos para Deus, nós faremos com o coração dividido, nós faremos com dúvida, nós faremos com tristeza, nós faremos com constrangimento. A gente vai fazer, mas faz que meio que é obrigado, a gente faz porque alguém pediu que a gente fizesse, mas se fosse para a gente fazer, a gente não faria. A gente faz, mas depois se arrepende, a gente promete, mas só faz até a metade do caminho, porque o coração não está inteiro, total naquilo que nós fazemos. É por isso que muitas pessoas começam e não concluem. É por isso que muitas vezes muitas pessoas fazem votos e não cumprem. É por isso que no domingo a gente está celebrando e ao longo da semana a gente vai esfriando e já chega no final de semana muitas vezes novamente desmotivado, porque nós não estamos com a totalidade do nosso coração. Quando nós estamos com a totalidade do nosso coração, irmãos, não há dúvida e o medo não nos impede de fazer. Ninguém fica pensando: e se não der certo? E se não aceitar? E se não acontecer? E se eu sair perdendo? E se eu perder o emprego? E se a pessoa não quiser? A gente não pensa nessas coisas. Porque quem pensa nessas coisas está querendo agradar a Deus, mas está também querendo agradar alguém, está querendo não sair no prejuízo. Isso é um coração dividido, irmãos. A totalidade do coração também implica em nós fazermos com todo o nosso coração. Quando nós fazemos algo com todo o nosso coração, a gente faz com qualidade. E eu disse domingo passado para você que você pode orar
pelos filhos das pessoas, mas jamais você vai conseguir orar pelos filhos das pessoas como você ora quando é para o seu filho. Você vai arrumar a casa de qualquer pessoa, mas você jamais vai arrumar a casa dos outros igual você arruma a sua casa. Porque quando a gente faz para a gente faz melhor. A gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Quando eu faço para alguém, eu vou pensar quanto eu vou ser remunerado, qual o benefício que eu vou ter e tal. Você está entendendo? Mas quando é para a gente, é para a gente. A gente dá o nosso melhor. Mas quando nós entendemos que adorar a Deus com todo o coração inclui que o coração faz o melhor, não significa que você vai fazer para Deus como você vai para você, porque ainda é pouco. Se você reconhece que você não faz para os outros da mesma forma que você faz para você, que você consegue fazer para você com mais qualidade, para Deus você tem que fazer melhor do que para você, porque Ele está em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor, porque a nossa vida depende dEle. Então, eu não vou fazer como eu faço para os outros e nem vou fazer como eu faço para mim, porque para o Senhor eu faço melhor ainda, porque eu faço de todo o meu coração. E aí, lógico, nós vimos vários outros textos extraordinários que nos ajudam a entender essa profundidade do que é adorar o Senhor com a totalidade do nosso coração. Eu quero desafiar você, meu irmão, se você não esteve conosco no próximo domingo, que você possa, então, assistir essa mensagem. É muito importante que você entenda. Quando você olhar para esse texto, não pense que o Senhor colocou um ranking, dizer assim, olha, o principal, o primeiro é você adorar a Deus de todo o coração. Aí, se possível, você também adora com toda a alma. E depois, se puder, você também... Não é assim, não. Não é que adorar de todo o coração é mais importante do que toda a alma, que toda a alma está em segundo lugar. Não, queridos. O que ele está dizendo é que eles se complementam. Não é possível adorar a Deus de todo o coração e achar que a minha adoração será perfeita se ela também não for de toda a alma. Não será possível eu achar que eu vou adorar o Senhor com toda a minha força, mas não estou adorando com a qualidade de todo o meu coração, porque elas se complementam e a ausência de um prejudica todo o serviço de Deus. O desafio é adorar o Senhor com esses 4 elementos na mesma importância e intensidade. Eles se somam, eles se unem, eles se complementam. Mas hoje eu quero focar com você no segundo ensino da resposta de Jesus. Nós precisamos adorar ao Senhor com a totalidade da nossa alma. Vamos repetir mais uma vez o verso 30? Amarás, pois... Não, irmãos. Quem não jantou aqui, levanta a mão. Todo mundo jantou? Todo mundo jantou? E eu sei que depois ainda vai fazer uma boquinha, vai rolar alguma coisa aí para comer mais tarde. Então vamos lá juntos. Amarás, pois... É só incentivar um pouquinho que a gente vê que tem substância aí nesse pulmão, né? É só a gente falar um pouquinho que você bota para fora isso, lendo de forma mais bonita para o Senhor. Totalidade da alma. A palavra alma, queridos, ela aparece tanto no Velho como no Novo Testamento. São palavras diferentes, mas ela tem o mesmo sentido. No Velho Testamento, a palavra é nefesh. No Novo Testamento é a palavra psique, de onde vem do latim a palavra psicologia. O entendimento da palavra, o conceito da palavra, irmãos, é o mesmo tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A alma, ela é a sede das nossas emoções. Ela é o motor que move os nossos atos. É possível eu fazer algo perfeito, com qualidade, mas eu não ter emoção de fazer aquilo. Eu tenho um aluno do seminário que ele hoje é chefe do setor dele, da área de saúde, ele é médico, ele é chefe do setor dele, ele é coordenador do curso da área dele, mas ele revelou uma coisa que eu fiquei impressionado em sala de aula. Ele disse: eu não vejo a hora de me aposentar. Se hoje eu estivesse começando de novo, eu não escolheria essa carreira. Eu disse: como é isso? Como é que uma pessoa que tem mais de 40 anos de serviço, reconhecido profissionalmente, com cargos no hospital e na universidade que trabalha, recebeu de presente, antes de se aposentar, um doutorado custo zero,
dado pelo governo, e o cara diz isso. Cara, não vejo a hora de me aposentar. Se eu pudesse hoje recomeçar, eu não recomeçaria nessa área. Veja como é possível eu e você fazermos algo com muita técnica e qualidade, mas fazermos sem emoção. Se você entrar no seminário, você aprende a fazer homilética, como eu aprendi, como Ivan e Williams aprendeu, como qualquer pessoa pode aprender a pregar. Vai ter um professor lá que vai ensinar, olha assim, pontinho e tal, faz assim hermenêutica, começa o tema. Você aprende a técnica. Mas você sabe que nem todo mundo que prega, prega com paixão, com emoção, motivando. Não é verdade? Se você fizer uma autoescola, você aprende a dirigir. Mas será que todo mundo que fizer autoescola pode se tornar um piloto de corrida? Qual é a diferença que o piloto de corrida tem de mim? Eu sei dar marcha como ele sabe dar marcha, eu sei debrear, eu sei acelerar como ele sabe, eu sei onde é o freio. Por que o cara consegue ser piloto de corrida e eu não? Percebe? A gente pode aprender a fazer, mas quando a gente faz algo com a alma, a gente consegue ter um nível de inspiração, de envolvimento, de paixão, de dedicação. É algo que não se explica. O que Jesus estava dizendo àquele homem é possível você, escriba, saber muito e fazer muito no templo e nas sinagogas, mas se você fizer sem paixão, sem alma, eu não aceito. Fazer com coração, você faz com qualidade, mas se você faz sem alma, você faz algo mecânico, algo que não dá prazer. Deus não aceita, irmãos, por mais perfeito que nós façamos, algo sem alma, sem emoção, sem alegria, sem gratidão, sem temor, tudo aquilo que envolve as nossas emoções. Há alguns textos muito interessantes que me inspiram bastante. Um deles, cadê? Um deles está no Salmo 42. Você pode ler o Salmo 42 comigo? Eu sou apaixonado por Davi. Olha o que Davi diz. Vamos lá. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O que Davi, em outras palavras, estava dizendo? Eu tenho sede de estar na presença de Deus. Quando, Senhor, eu novamente me apresentarei diante da tua face. Eu quero dizer que eu reconheço sinceramente que a pandemia não mudou a vida de muitas pessoas. A pandemia, quando nos impediu de estar na casa do Senhor, muita gente disse, está de boa. Conseguiu lidar com a ausência de culto com mais tranquilidade do que outras pessoas que se deprimiram, porque disseram, como eu não vou mais para a casa do Senhor? Porque para quem adora com alma, queridos, um domingo que você deixa de vir, parece que a semana ficou vazia, parece que ficou um negócio desconectado, parece que a semana não vingou, fica faltando alguma coisa, sabe por quê? Não é por causa de culto, é por causa da presença de Deus. Há muitas pessoas vindo para muitos cultos, mas com uma emoção e uma alma tão ligada que se não vier não faz diferença. É impossível para alguém que consegue entender que Deus quer ser adorado com toda a alma, ele achar que não ir hoje para a igreja, ou não estar num culto de oração, ou ele ter tempo para tantas coisas e não ter tempo para Deus, que isso é normal. Não passa pela cabeça de alguém que isso é normal. Alguém que adora a Deus com toda a alma não precisa receber um sermão para que ele aprenda que certas atividades e exercícios espirituais são importantes na vida. Hoje de manhã, a escola dominical, o estudo foi sobre oração, mas desde quando precisa dizer para alguém que adora a Deus com a totalidade da alma que é importante ele orar? Ele não consegue ficar sem orar.
Alguém que adora a Deus com a totalidade da alma não consegue ficar sem servir, sem se envolver, sem trabalhar. Alguém que adora ao Senhor com toda a sua alma não consegue ficar sem contribuir. Aquilo alfineta ele, aquilo lhe deixa numa situação desconfortável, ele pensando, poxa, eu não dei o meu dízimo, poxa, eu não fiz o que eu podia fazer, eu não me voluntariei, eu não participei com nada. Alguém que adora a Deus com toda a alma. Davi diz assim, Senhor, minha alma suspira por ti. Alguém que adora com alma, não adora para ver se vai ser reconhecido, não adora quando pode, é alguém que tem sede e não consegue ficar sem se envolver com a obra do Senhor. Gosto também de uma outra declaração de Davi no Salmo 35, verso 13, olha o que ele diz, vamos lá, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Se a alma, ela é responsável para me dar sede, motivação para estar na presença do Senhor, também é ela que abaixa meu ego, é ela que também abaixa a minha pose, meu orgulho pessoal. Eu não chego diante de Deus achando que eu estou bem na finta. Senhor, se eu olhar para um bocado de gente que não está fazendo nada, minha nota está 7. É interessante como em algumas igrejas, rádios e programas de televisão, as pessoas tratam Deus como se fosse subserviente, como se fosse um escravo. Vamos determinar, porque está escrito, você não é cauda, é cabeça, você tem que reinar, determine, decrete, Deus tem que fazer. A adoração com alma diz assim, Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou volúvel, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, uma hora eu prometo, outra hora eu não faço, uma hora eu estou gritando, dizendo que o Senhor é o general, estou marchando, outra hora eu não quero nem sair de casa, nem quero ir para a igreja, Senhor, eu sou isso. O Senhor é que é fiel, o Senhor é que não muda. Gosto de uma frase de Russell Shedd que diria o seguinte: se o Senhor nunca mais ouvir uma oração sua, você já está no lucro, porque a oração mais importante da sua vida Ele já ouviu, Ele te livrou do inferno. A oração mais importante da nossa vida foi um dia quando eu disse, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, me perdoa, eu quero te aceitar, me aceita como servo teu, e Deus disse, amém, você é meu, acabou-se. Se Deus não ouvir mais nenhuma oração, meu amigo, eu já estou no lucro. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de atender mais nenhuma outra. Aquilo que era impossível e mais importante e eterno, Ele já fez. Mas tem gente que, se Deus não fizer, fica chateado com Deus. A alma é aquela que nos quebranta, nos humilha, nos faz vestir pano de saco, nos leva a jejuar, nos leva a dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus gosta de usar aquela ilustração, aquela parábola do religioso, do fariseu e do publicano, quando um bate no peito e começa a dizer todas as suas obras e justiças, e ainda diz, ainda bem que eu não sou feito essa aima aqui. E a aima lá, diz o texto, que de longe, de joelho, sem olhar para o céu, batendo no peito, só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. E o que Jesus diz é que aquele foi exaltado e aquele voltou para casa do mesmo jeito, porque a alma, queridos, é esse dispositivo de segurança que quando me permite fazer algo para Deus, não me faça achar que eu sou melhor do que ninguém, ela me humilha diante do Senhor. Pessoas que fazem muita coisa boa, mas tiram proveito de autopropaganda, não estão adorando ou não compreenderam ainda o que é adorar com toda a sua alma. Mas há um outro texto também muito legal. Lucas capítulo 1, a oração de Maria. E olha o que ela diz, vamos lá ler juntos? Disse então, Maria, a minha alma engrandece o Senhor. Quando foi que Maria disse isso? Maria disse isso, irmãos, quando ela é visitada pelo anjo. E o anjo lhe diz, olha, de todas as mulheres, Deus escolheu você para ser a mãe do Messias. Imagina o choque
Porque não faltava mulher em Jerusalém, mas não tinha como Maria. E Maria, então, amados irmãos, faz uma das mais belas e extraordinárias canções de gratidão ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, que viu nesta pobre serva, que não é nada, mas lhe deu essa honra. Ele fez bem-aventurada. A minha alma engrandece ao Senhor. Deus não estava pedindo algo fácil para ela. Deus estava dizendo para ela: olha, tu nem antes de casar tu já vai estar grávida. Tu não vai cuidar de uma criança qualquer, é o filho de Deus. Nunca mais tu vai ter sossego, porque desde que esse menino vier ao mundo, vão tentar matar, e vocês vão embora aqui, e foge para o Egito, e volta para cá, e pense na responsabilidade, e um dia tu vai ver ele sendo crucificado. É um sofrimento que vem pela frente, mas vai ser um privilégio me servir. Topas? Que presente de grego. Senhor, muito obrigado, mas tem tanta menina mais nova do que eu, mais legal, entendeu? Tem umas vizinhas ali que dá para ser mãe legal aí e tal. Ela não diz isso, porque quando a gente adora ao Senhor com toda a nossa alma, o nosso coração tem gratidão. Não somente quando Deus ouve a minha oração, mas sobretudo porque Deus, quando também não ouve a minha oração, Ele já está ouvindo, me dando o melhor do que eu pedi. Eu não sou grato somente quando Ele faz o que eu quero, eu sou grato quando Ele faz a vontade dEle, porque a vontade dEle é sempre perfeita, boa, agradável o tempo todo. Eu conheço muitas pessoas que já tiveram muitas conquistas na sua vida, mas ainda não demonstraram a sua gratidão como deveriam ao Senhor. Pare para ver o que Deus tem feito na sua vida. Não existe competição de quem é mais grato. Isso também não existia em Atos. Se chegava alguém que vendia um terreno e depositava aos pés dos apóstolos, agora eu vou vender 2. Não é isso. Não se concorre gratidão. A gratidão é quando você cumpre o que Deus espera de você. O que é que Deus espera de você? Deus espera que você o honre, então honre. Deus espera que você tenha temor e faça o que é certo, então faça o que é certo. Deus espera que você devolva o que é dele, então devolva o que é dele. Não tem competição, não tem como se comparar. A gratidão é fazer o que Deus espera de nós, sabendo que é Ele quem está fazendo. Gratidão. Minha alma engrandece ao Senhor, minha alma exalta o Senhor, minha alma se alegra no Senhor, mesmo quando muitas vezes eu não estou vivendo ainda a situação que eu gostaria de viver, mesmo quando as coisas não estão no meu controle, mas a minha alma engrandece ao Senhor. Só quando nós adoramos com a totalidade da alma, a gente entende que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando a gente não entende. A esposa de Jó não entendeu, os amigos de Jó não entenderam, mas Jó disse: como eu posso agradecer e louvar ao Senhor somente com as coisas boas? O Senhor deu, o Senhor tomou, mas eternamente bendito é o nome do Senhor. Ele é bendito sempre. Fui o homem mais rico do Oriente, agora eu sou o mais pobre. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adorar com a totalidade da alma. Gosto também de uma outra expressão de Jesus, em Marcos capítulo 14, verso 34. O que é que Jesus diz? Disse-lhes: a minha alma está a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Você sabe em que momento Jesus disse isso? Você lembra? Getsemane. Minutos finais antes de ser preso. Sabendo que seria preso, sabendo que seria entregue nas mãos dos homens, sabendo que seria açoitado, que seria espancado, que seria cuspido, que começaria o seu suplício, ele sabia disso, seu coração se angustia, porque não tem bom não, irmãos. Há momentos na nossa vida que a gente realmente se entristece, a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente fica com medo. Somos de carne e osso, isso não está errado, não é pecado ter medo, mas entenda o que é adorar a Deus com a totalidade da alma. A alma nos faz rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou bravo, Senhor, eu estou muito triste, Senhor, eu estou assim, muito insatisfeito com essa situação, mas
não me deixa fazer a minha vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. A alma nos leva, queridos, a nos submeter à vontade de Deus. A alma nos leva a, no momento de fraqueza, recorrer ao Senhor, o socorro do Senhor, o fortalecimento do Senhor, a renovação das forças do Senhor, porque quando eu adoro sem alma, estou com medo, eu não faço e ponto. Quando eu estou adorando sem alma, eu me irrito e não faço mais e pronto. Quando eu estou adorando sem alma, eu me sinto explorado e digo, acabou a festa, não quero mais. Quantas pessoas têm parado de trabalhar assim? Quantas pessoas têm deixado de se envolver e exercer o seu ministério assim? A palavra de alguém chateou, acabou-se. O pastor que é muito falho, pisou na bola, acabou-se. Não quero mais. Mas quando a gente adora com a totalidade da alma, irmãos, a gente enfrenta os obstáculos, a gente persiste. A gente consegue ser resiliente, porque a gente não está fazendo nada para agradar os homens. A gente está agradando aquele que nos chama. A gente presta conta àquele que nos chama. Jesus orou com toda a verdade do seu coração, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, olha a alma, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. E aí ele é fortalecido e ele segue a sua missão. Como é importante adorar o Senhor, irmãos, com toda a nossa alma. Como é importante, como faz diferença adorar o Senhor com toda a alma, vir para a igreja com toda a alma, cuidar da nossa família com toda a alma, e toda segunda-feira ir para o trabalho e voltar a semana toda indo e fazendo o melhor com a nossa alma, como ela é importante. Mas como a gente tem hora para acabar, eu quero terminar com o último versículo, que é Filipenses 1:27. O que é que Paulo diz a essa igreja? Para que eu ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A palavra grega espírito é psique. Tanto pode ser traduzido como espírito como alma. O que é que Paulo está dizendo para aquela igreja? Aquela igreja se desanimou. Aquela igreja estava enfrentando muitos problemas. Primeiro, alguns desanimaram porque Paulo estava preso. Segundo, havia irmãos fundadores daquela igreja, como Evódio e Sim, que estavam brigadas. Terceiro, Paulo diz, tem um bocado de gente aí se levantando para ensinar doutrinas erradas. Estão fazendo isso para me provocar. Abra os olhos, essas pessoas são merecidas por ir para o inferno. Muito cuidado, não sigam eles. A igreja estava sendo desafiada com muitos obstáculos. Mas o que é que Paulo está dizendo para aquela igreja? Apesar de toda essa turbulência que vocês estão vivendo, que eu ouça de vocês, que apesar de tudo isso, vocês não usem disso como justificativa. Paulo reconhece as dificuldades da igreja. Paulo reconhece os falsos crentes, Paulo reconhece as heresias que estavam entrando, Paulo reconhece a perseguição, Paulo reconhece o desânimo deles terem visto Paulo preso, Paulo reconhece as brigas e os partidarismos que estavam dentro. Paulo reconhece todas aquelas dificuldades, mas diz que eu ouça de vocês, que vocês estão se mantendo, se esforçando com a mesma alma, com o mesmo espírito, mostrando, queridos, que a alma é responsável pela unidade e pela comunhão. Estamos vivendo uma época onde há um grupo crescente, inclusive crescente, de pessoas que estão desanimadas com a igreja, estão desacreditadas de liderança de igreja, estão decepcionadas. Provavelmente pessoas que tiveram muitas decepções realmente. E elas acham que podem ser cristãos sem frequentar a igreja. É um movimento chamado de desigrejados. Pessoas que podem agora se reunir de todas as formas. Amados irmãos, o que leva uma pessoa a sair de um local por causa de dificuldade é porque ela nunca esteve ali com toda a sua alma. Porque é impossível você fazer parte de uma igreja que não tenha fofoca. É impossível você fazer parte de uma igreja que não tenha pessoas que se sintam donos, que queiram mandar. É impossível você não fazer parte de uma igreja que não tenha gente que queira se autopromover, tirar proveito. É impossível você participar de alguma igreja que não tenha pessoas que tenham atritos, que falem um dos outros. É impossível. Não existe igreja perfeita.
Pelo contrário, quanto maior a igreja, mais problema ela vai ter, porque é percentual. Imagina, se 10% em média de uma igreja tem gente fofoqueira, uma igreja com 100 pessoas, você tem quantos fofoqueiros? 10. Aqui no Jordão a gente não tem esse problema não, eu falo das outras igrejas, certo? Agora você tem 1.000 pessoas, quantos fofoqueiros vai ter? Pense na Babilônia, pense na Sodoma, pense no problema. Uma igreja com 1.000 pessoas, você vai ter 100 e não 10. Então é lógico que quanto maior a igreja, você vai ter mais intensidade de problemas. Mas, meus irmãos, quem não é problemático também? Se não tem igreja sem problemas, também não tem crente que não seja problemático, porque alguma dessas coisas eu e você fazemos. A intolerância, a falta de adoração com a totalidade da alma nos faz ficar tão intolerantes que quando a gente vê alguém que faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente sai. E vai para outro lugar e sai, vai para outro lugar e sai, e nunca encontra ao ponto de dizer assim, eu vou ser crente sem estar em igreja. Isso não existe. Porque se dentro de casa com laços de sangue não tem uma vida perfeita, imagine onde não tem laço de sangue, o laço é espiritual. Deus nos coloca na igreja onde nós seremos amadurecidos. Deus coloca na igreja pessoas diferentes de mim para que eu aprenda e amadureça a conviver com pessoas diferentes de mim. A totalidade da alma, diz Paulo, é o que nos faz o vínculo. Ele diz assim, olha, eu quero que vocês estejam no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo. Vocês têm que estar juntos. Porque sem alma, a gente se chateia e pronto. E a gente vai embora. Não faz falta. Há muitas pessoas hoje que desfazem de amizades, descartam pessoas. Com muita facilidade, eu fico impressionado. Uma geração de pessoas com pouquíssimos amigos, porque as pessoas se tornaram descartáveis. Se você não me serve, não concorda comigo, se você não está comigo, então não dá para a gente caminhar juntos. Isso não é o amor que perdoa, isso não é o amor que suporta, isso não é o amor que ora uns pelos outros, que leva a carga uns dos outros, que perdoa uns aos outros, que não se ira uns com os outros. Percebe? Quantos mandamentos recíprocos existem para nos ensinar o que nós devemos fazer uns pelos outros? Paulo diz, só é possível fazer isso quando nós estamos realmente servindo, comprometidos ao Senhor em adorá-lo com toda a nossa alma. Não é possível, irmãos. É por isso que aquele escriba sabia muito, já respondeu aquela pergunta para muitas pessoas, mas ele não estava dentro, ele estava próximo, mas não estava dentro. Não se engane, Deus espera mais de mim e de você. Que tudo que a gente faça, que tudo que a gente se relacione com Ele, dentro e fora da igreja, nós façamos com a totalidade do coração e com a totalidade da nossa alma. Porque se nós não tivermos a totalidade desses dois elementos, pode ser muito bonito na foto e na filmagem, mas Deus não está recebendo. Não está na qualidade que Ele espera. Que Deus nos ajude a sairmos daqui nesta noite decididos e nos esforçando para colocar nossa alma e o nosso coração em tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer para o louvor da glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Você pode orar por isso? Você que está em casa conosco, assistindo, essa mensagem é para você. Feche os seus olhos, fale com Deus, avalie como está a sua caminhada, suas escolhas, suas prioridades, avalie se você está amando ao Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Próximo domingo a gente segue, continua. Se você não escutou o primeiro, escute. Se você que está nos assistindo, vai aí na página do Facebook ou no YouTube, você vai ter essa mensagem do primeiro culto, domingo passado, mas aprenda como você pode estar no centro da vontade de Deus, da forma como Deus espera que eu e você estejamos. Tire esses minutos para orar. Fale com Deus. Precisamos sair daqui diferentes. Precisamos sair daqui com uma outra mentalidade, uma outra disposição.
É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que Deus espera. Quem disse que Deus só espera coisas fáceis? Quem disse que a porta que leva ao céu é larga e espaçosa? Quem disse que todos os chamados serão escolhidos? Ele disse que são poucos os escolhidos, que estreito é a porta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Senhor.